Pega a sua Bíblia e abra ela no livro de Efésios, capítulo 3. Quero conversar com vocês um texto, mas tem que ser com mais alegria, mais felicidade. Talvez você chegou aqui pedindo uma resposta, e isso faz com que Deus se mova na tua direção. Deus tem vida para você, Deus tem direção para você, Deus tem bênção para você, bênçãos para você. Você crê? Glória a Deus! Amém! Acho que o Deus não nunca mais, mas ele vai reduzir o tanto de glória a Deus que ele deu aqui no altar, né? Quem é que sabe que uma pessoa que não deu glória a Deus na Bíblia, só não falou glória a Deus, não deu a glória a Deus, foi comido por bicho? Está escrito. Está escrito, ele não deu glória a Deus. Só que glória a Deus não é ficar falando glória a Deus, não. A sua vida tem que glorificar a Deus, amém? Glória a Deus. Isso aí vai ficar que nem aquelas músicas que não saem da tua cabeça, sabe? Ok. Efésios capítulo 3, no verso 3. Mas fica à vontade aí, tá, gente? Não fica inibido de dar glória a Deus, não, tá? A glória é dele mesmo. Para quem não sabe o que é glória a Deus, lá em João capítulo 15, no verso 15, vai estar escrito aonde que Deus é glorificado, tá bom? Onde, quando, como ele é glorificado, está escrito lá. A Bíblia diz que Deus é glorificado quando nós damos muitos frutos, ok? Efésios capítulo 3, verso 3. Se atente à leitura, por favor. Isto é o mistério, diga mistério. Diga, é um mistério. Os ex-bleanos aí que ainda tem a raiz, diga mistério. É mistério, tá? Isso é o mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos, profetas de Deus. Diga amém. Espírito Santo, fala no nosso coração, revela o teu mistério em nossa vida, em nome de Jesus. Todos digam amém. Esse mistério a qual nós estamos lendo é a revelação de Jesus. É a revelação outrora não revelado nas antiguidades. Nós vamos sim ver no Antigo Testamento que homens do Antigo Testamento, profetas, sacerdotes, os homens tiveram uma sombra das coisas que viriam. Eles tiveram revelações em parte, não na plenitude, não na totalidade. Eles tinham em parte. Por exemplo, se você ler o livro de Salmo, Seftelim, que são canções, aquilo foi composto para cantar, você vai verificar que o livro de Salmo revela o mundo espiritual no tempo de Jesus. As pessoas só não perceberam, mas está lá. Se você ler o livro de Salmo, você vai encontrar que nenhum dos seus ossos seriam quebrados em Salmo. Você vai encontrar nos Salmos e rasgaram suas vestes. No livro de Salmo. Então você pode até pegar aí a referência, Salmo 22, Salmo 8, você vai encontrar textos revelando o que aconteceria com Jesus. Davi tinha revelação em parte de quem era o Cristo, que no livro de Efésios foi revelado a nós. Nós temos a revelação de Cristo, o nosso Jesus, pelo espiritual, pelo Espírito de Deus. Então você vai perceber que o próprio Jesus vai dizer assim: muitos profetas queriam ver o que vocês estão vendo, muitos desejaram ver tudo o que vocês estão vendo, mas eles não puderam ver. Mas vocês estão vendo. Vendo o quê? Vendo a revelação
de Deus para o homem, que no jardim do Éden ainda era em parte, quando ele diz, ferirá a cabeça. Então Jesus, ele é um mistério desde a criação. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulos 20, que ele estava já imolado antes da fundação do mundo. Jesus já era plano de Deus, era a ideia central de Deus para o resgate do homem, para a restauração do homem. A Bíblia diz que a terra é o estrato dos seus pés. Então Deus cria a terra para descanso. Deus criou a terra para o seu descanso. Ele criou não os mares ou, propriamente dito, terra ou geografia para o seu descanso. Ele criou o homem para a sua habitação. Ele criou o homem e disse, isto é. E ele achou tão bom que no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, ele disse assim, sede fecundo, multiplicai e encher toda a terra. Quanto mais de nós, mais descanso de Deus. Quanto mais de nós, mais alegria de Deus. Porque se tem uma coisa que nós somos a delícia e o prazer e o deleite de Deus. Isso não é para elevar o seu ego, isso é mistério. Não foi eu que ortoguei isso. Porque se eu for olhar, tem uns que eu não tenho... tô brincando, vou falar isso não. Não posso falar essas coisas. Pastor tem que ser inibido de falar algumas coisas. Mas eu tenho uma certeza, pelo sacrifício de Jesus, Deus tem deleite em você. Eu talvez não, talvez o seu pai e a sua mãe, você talvez também não tem muito não. Mas Deus tem. Para a infelicidade de alguns, não daqui que estão aqui, Deus tem deleite em você. Não, mas eu sou um sem vergonha. Deus criou você para ser descanso dele. Ah, não é possível, pastor? Eu disse o que? A primeira palavra para vocês repetir? Cristo prova isso. E Jesus sela isso. Não fiz nada para ele, para que ele me amasse. Não tenho nada de bom a oferecer. Não, pastor, mas eu não roubo e não mato. Isso é obrigação, criatura. Eu pago minhas contas de dia, é sua obrigação. Porque é o seu endereço que chega o Hagá aqui cobrando, não é de Jesus, não. E nem no meu. Se eu perguntar assim, na claridade e na luz de Deus, o que de bom você tem a oferecer? Verdade? Que possa acrescentar alguma coisa ao Criador. Inúmeras vezes eu perguntei a Deus, por que você me ama? Esse negócio de pastor falando que Jesus só me ama, só me ama, só me ama, por quê? Se eu sentir fome, não tem como te alimentar. Sentir sede, não tenho como quitar. Claro, estou falando diretamente para Deus. Se a gente der para algum dos nossos irmãos, nós estamos falando para quem? Okay? Olha só a condição dele. E a pergunta é por que Deus me ama? E a primeira palavra que eu mandei vocês repetir? Porque tem gente que a gente fala assim, não, Deus não ama essa pessoa, não. Não, essa daí. Mas é? E não dá para servir a Deus e viver com Deus se você não aceitar mistérios. Nem tudo está revelado. Cristo está revelado. Mas ainda estamos com a sombra das coisas que ainda estão por vir. Então está em parte ainda revelado. Mesmo Cristo já dividindo a história, se manifestando em terra,
se movendo no corpo humano, Deus na terra, ainda há mistérios a ser revelado. Mas uma coisa que nós temos que adentrar e entender, que Deus nos criou para a manifestação da sua glória. E por isso, glória a Deus. Ele fez isso. Vocês querem entender um pouco mais, sim ou não? Ele criou todas as coisas. Abre Gênesis capítulo 1, no verso 26. Gênesis no capítulo 1. Poxa, os irmãos deixaram um pouquinho de tempo para eu pregar, né? Só tem mais 20 minutos, olha aí. Gênesis 1. É os avisos, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. 50 minutos só de amém, glória a Deus. Verso 26. Eu gosto de brincar com o pastor, eu amo esses pastores. Aí, os pastores estão tudo ali, né? Tudo ali me olhando. Verso 26. Quem está comigo? Vamos correr? Amém. Vamos correr? Vai. Começa a correr. Gênesis 1, 26. Está escrito assim, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e os criou. Verso 28, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Verso 29, disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem, toda a terra produzem sementes, e todas as aves que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento. Tudo que tem em si, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao. E assim foi. 31. E Deus viu que tudo que havia feito, Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito, e passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. A terra, ela é criada para um propósito. A terra é criada para um propósito. E a terra é criada para um fim. E o homem também é criado para um propósito. A terra foi criada para quê? Para o homem. E o homem para Deus. O que adianta você montar um carrinho bem legal na sua casa se você não tem uma criança para brincar com ele? O seu foco não é o brinquedo. O seu foco é a criança. Eu vou repetir. Deus criou a terra para o homem e o homem para. E quando o homem vive para a terra, o grande fator que não glorifica a Deus é que o homem quer muito a terra e pouco a Deus. Tem homens que são controlados pela terra e ainda assumem, é natural. Esse exemplo você já usou já, criatura. E não é controlado por ela? O homem para a terra. Todos os componentes químicos desenvolvidos em laboratório têm a sua matriz na terra. Então, quando um químico te controla, você vive para. Mas o texto está dizendo que a terra foi criada para governo.
Então, todas as vezes que a terra não é governada, nós temos a geleira sendo derretida. Porque nós estamos destruindo o que Deus criou para nós, a partir do princípio que nós não vivemos para Ele. Então existe um propósito para a sua vida. E o propósito da sua vida é manifestar a glória de Deus. Isaías 66, verso 1, o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus, e não é estrado de banco, é estrado. Ele descansa. Por quê? Porque a função sacerdotal do homem e responsável na terra é de lavrar e desenvolver a terra, cuidar da terra. O próprio Deus falou com Adão: você deve cuidar, lavrar a terra, cuidar da terra. O que é cuidar? Guardar, proteger, zelar. Então o homem foi criado para guardar tudo aquilo que Deus criou para si mesmo, para o próprio Deus. Então eu vivo para Deus e a terra que é para mim, cuido para Deus. Por isso que o Senhor chamava a razão de Adão. E aí, Adão? Deu liberdade a dar nome a animais. Tanto é que Deus permitiu a nós, humanos, dar nome a outros humanos. Mas não governar sobre outros humanos. Ninguém deve mandar em ninguém. Nós devemos respeitar no que Deus estabelece em suas hierarquias, mas o homem nasceu para governar a terra. Para quem? Para Deus. Então, quando algo na terra lhe governa e não glorifica a Deus, você inverteu a sua responsabilidade de criação. E o que isso significa, pastor? Quando você prefere tudo que envolve o material do que a Deus. Quando o carro domina você. Quando o seu dinheiro domina você. Olha a loucura quando a sua profissão domina você. Quantos casamentos perdidos porque o homem só pensa em trabalhar, porque ele esquece de cuidar da sua esposa dos seus filhos Então, isso cabe como uma porcentagem diante da matemática. É para todos, todo mundo se encaixa. Não importa o seu nível de condição financeira. Para dar. E essa palavra cuidar aqui, original, ad, palavra dar, palavra no dar,
essa palavra, ela vai ser. Mais uma vez, eu vou orar para Deus fulminar. Quem vê pensa que alguém tem poder de fazer isso, né? Só se eu for feitiçaria, né? Então, diga aí, cuidado sacerdotal, zelo pelas coisas de Deus. Então você vai ver que mais tarde, não aqui em Gênesis, quando a gente vai estudando as Escrituras, você vai ver que Deus levanta uma tribo chamada tribo de Levi, para cuidar das coisas do Senhor. E aí a gente passa a ter umas confusões gospels aqui na igreja, porque a gente acredita que aquele que deve cuidar das coisas do Senhor são só quem é levita, ou só quem está na casa de Deus, servindo no altar, ou limpando, ou fazendo aqui algum serviço de cantar, dançar. Não, todos nós temos uma responsabilidade como a tribo de Levi, cuidar das coisas de Deus. Então é importante eu entender que todo homem foi criado para abade, guardar a criação de Deus. Todo homem foi criado para cuidar, tem autoridade para exercer função. E uma das maiores armas do diabo contra nossas vidas nos dias de hoje não é o pecado apenas, mas é medo, é omissão, é fuga de responsabilidade. Então, quando eu fujo da responsabilidade de cuidar da minha esposa, eu, marido casado, como provedor, eu fujo da responsabilidade. Quando eu sou pai e não quero conversar com meus filhos, educá-los, ensinar a Bíblia, eu fujo da responsabilidade. Nós temos que aprender que é muito mais do que ser crente, sair da omissão, porque quando eu vou exercer abade, eu estou assumindo responsabilidades da criação de Deus, daquilo que é de Deus, para glorificar a Deus. Então, se eu cuido do meu filho, eu estou glorificando a Deus. Teve um irmão que veio conversar comigo, ele falou: pastor, eu estou muito mal comigo mesmo e tal. Eu falei: mas o que foi que aconteceu? Ele falou assim: sábado passado, todo mundo veio servir e eu fui passear com a minha família. Eu fiquei assim: será que eu deveria ter ficado lá? Eu fiquei confuso e tal. Eu fui passear e saí conversando comigo. E eu falei assim: meu irmão, você ficou assim? Foi. Isso é bom, não é ruim. Até que é bom. Porém, no entanto, todavia, quando ele saiu com a esposa, com a família, com as filhas, tirando um tempo de desfrute, que não é recorrente isso, substituindo aquilo que ele precisa fazer, em cuidar da família, ele está equilibrando isso, e ouviu da filha, dos filhos à noite: foi o melhor dia, papai, hoje, um dos melhores dias da minha vida. O que ele está fazendo? Abade. Ele está cuidando das coisas. Por isso o homem que não dá atenção à sua esposa não está cumprindo abade. Ponto final. Ah, pastor, mas é aquela chata. Não, você não está vivendo o propósito. Ponto final, acabou. Chega de autossabotagem, responsabilidade. Eu sou responsável, porque Deus me incumbiu essa responsabilidade. Se eu quero cuidar, zelar pelas coisas de Deus, que Deus criou-me como um defensor das coisas dele para cuidar e não fugir, eu tenho que ter autorresponsabilidade. Eu devo cuidar da minha casa. Eu devo cuidar das coisas que o Senhor tem me dado. Todas as pessoas que recebem algo de Deus, que seja um iPhone 17, não é propaganda, porque eu nem ligo para telefone, mas que seja, porque eu uso para trabalho também, mas que seja um iPhone 17, a primeira coisa é celebrar: obrigado, Senhor, porque eu alcancei esse objetivo. A segunda coisa é cuidar. Não adianta ficar jogando, não adianta descuidar daquilo que Deus te dá. Uma pessoa que não cuida das coisas de Deus não recebe a segunda vez. Ponto final. Se eu der algo para o meu filho que ele não cuida, não dou a segunda.
Ah, pastor, mas isso é muito ruim. Não, isso é educação. Eu gosto das coisas antigas. Eu não sei se todo velho vai ficando velho, vai gostando das coisas antigas. Eu gosto da época que as coisas eram consertadas. Lá em casa eu procuro ao máximo ver se dá para consertar. Pai, quebrou não sei o quê, o óleo, conserta. Mas tem pai, mano, que o menino, ele pega o carrinho e fala assim, ó. Uhul! Uhul! O pai não ensina a brincar. Aí ele tá, quebra. Ah, pai quebrou. Aí o pai fala assim, ah, não, compra outro, toma aqui outro. Quando chegar no relacionamento dele, quando quebra o relacionamento, ele troca. Ele não vai saber consertar relacionamento. Quando alguém persegue ele, quando alguém pede perdão para ele, eu não ensino a consertar. Tem que ensinar a consertar. Lá em casa eu ensino a consertar. Tá ruim uma luz tal, Azaf, filho, olha essa lâmpada. E aí? Não, pai, já entendi já. Onde é que está a lâmpada? Vai trocar a lâmpada. Porque a gente tem que aprender a zelar, abade. Nós temos que cuidar. Porque é assim que glorificamos a Deus. Não é só glória a Deus. Glória a Deus, até o papagaio se ensinar e fica, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fica ou não fica? E glorifica a Deus o papagaio? Glorifica, ué. Papagaio, isso.